assim, dessas frameworks que já vêm nativas hoje em dia, assim, quais os que você usa com mais frequência, assim, quais que você recomenda mais para o pessoal que está começando aí no mundo de .NET? A gente inclusive está falando aqui, né, a gente pode entrar em alguns detalhes, a gente está falando um monte de siglas aqui, a gente está falando sobre um monte de, enfim, padrões e DDD e CQRS, a gente pode falar brevemente até para contextualizar o pessoal, né, sobre o que a gente está falando. Mas o que para uma pessoa que está aprendendo agora a trabalhar com .NET, quais são ou não só as frameworks, mas as dicas assim, do que a pessoa tem que se aprofundar, além da óbvia orientação ao objeto e da assim, herança e polimorfismo ali dentro da linguagem, que eu acho que quem está estudando já sabe que isso aí é um óbvio, porque são coisas que já dão, mas além disso, o que tu acha que é interessante? Eu pergunto isso porque eu sei que você dá essas mentorias e de repente é uma pergunta que cabe bastante a você, né? Já chega bastante para você, né? Uma coisa que eu tenho que falar frequentemente em praticamente todas as mentorias é, é, é fazer com que a pessoa evite cometer o erro que eu já cometi no passado, é muito comum, de tentar aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tô aprendendo C Sharp, daí tá na moda Data Science, agora eu vou aprender Data Science também, e vou aprender um pouco de inteligência artificial, e vou aprender Azure, AWS, arquitetura de software, banco de dados, e por aí vai. GraphQL, REST API, enfim. É, Existem centenas e milhares de coisas que um desenvolvedor, na teoria, tem que aprender, mas assim, quem está começando tem que se focar numa coisa só para aprender direito. Então, eu recomendaria que ao invés de aprender um monte de coisa ao mesmo tempo, aprenda o básico de C Sharp e orientação a objeto de forma agnóstica em relação à plataforma, né? Então, não importa se você está desenvolvendo para web, para desktop, para mobile, aprende C Sharp só. Daí, depois de aprender bem C Sharp, aprender Entity Framework e Link, porque assim, mesmo que a aplicação tem uma probabilidade grande aí de você trabalhar numa aplicação que utiliza Entity Framework. Então, não é um conhecimento perdido e praticamente não existe aplicação que não conecta com banco de dados ou algum serviço. Então, é um conhecimento útil e depois de aprender muito bem Entity Framework, os modelos para se trabalhar com Entity Framework, Link, etc., aí sim, se você quiser se especializar em mais coisa, como um iniciante em programação, você começa a estudar web, HTML, CSS, JavaScript, algum framework, etc., mas não tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que a complexidade de se aprender uma tecnologia é quase a mesma de aprender um idioma novo, assim. Então, não dá certo. A pessoa está querendo aprender inglês, francês e mandarim ao mesmo tempo. Só que se a pessoa aprender um segundo idioma muito bem, ela vai ter segurança para aprender um terceiro, um quarto. Eu acho que a tecnologia é a mesma coisa. Então, não estudar várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que é essencial para progredir na carreira. E uma coisa que eu tenho visto também nos últimos anos, trabalhando com recrutamento e seleção, também seleção de pessoas no Brasil e no exterior, é que a geração que está entrando no mercado agora é muito mais ansiosa e apressada para progredir na carreira do que a minha geração. Então, você não se torna sênior em 2 anos, você não aprende um monte de coisa de arquitetura. Eu continuo estudando, eu escrevi 2 livros de design patterns, eu continuo estudando design patterns. Então, não ter pressa, eu acho que é essencial e aprender uma coisa de cada vez. Então, toma o tempo que levar, eu acho que é mais recomendável. Perfeito. E falando sobre os design patterns, assim, né, o cara, qual o nível de conhecimento que a pessoa precisa ter realmente para começar a entender e utilizar isso no dia a dia, assim?
De, claro, a gente está falando que tem vários design patterns aí, com cada um com um grau de dificuldade diferente, né? Cada um com uma aplicabilidade diferente, mas aí, perguntando porque você mencionou sobre, né, primeiro aprender orientação a objeto, depois aprender a herança, depois você... Claro, uma coisa de cada vez, mas na sua opinião, né, onde o design pattern entra nesse processo de estudo? Eu acho que tem dois modos de se estudar design patterns. O primeiro é para pessoas mais experientes que conseguem é, pegar um conteúdo e transformar isso numa caixa de ferramentas para ele. Então, ele aprende e é, ele já tem um conhecimento extensivo de execução de projetos, já trabalhou em resolvendo problemas de diversas áreas, enfim, já passou por muita coisa. E daí, quando ele consome um conteúdo de design patterns, não só para orientação a objeto, mas para cloud, arquitetura, enfim, qualquer outro tipo de padrão, ele vai absorver aquilo e ele vai conseguir lembrar desses patterns na hora que ele estiver trabalhando num caso real que dependa, que poderia ser solucionado com esses patterns. Então, existe esse caminho, aprender o pattern primeiro para depois lembrá-lo, né, e executá-lo. E existe o caminho que é melhor para quem está começando, que ao invés de estudar design patterns, começa a trabalhar em projetos reais, ganha vivência de projeto, porque depois dessa certa experiência, você vai ler um livro de design patterns, vai fazer um curso, etc., e você vai identificar, peraí, aquele projeto que eu trabalhei poderia ter utilizado isso daqui, e eu não utilizei, e por aí vai. Então, eu acho que para quem está começando, esse caminho é mais indicado. Você acha que tem alguns design patterns assim que, cara, se mal aplicados podem ferrar com a tua aplicação, assim, muito em questão de performance, em questão de manutenabilidade, enfim. Eu acho a, que o principal problema que eu vejo é aumento do nível de complexidade. Então, a gente tem o strategy pattern, por exemplo, que se não for utilizado da forma correta, ele, a, as suas classes ficam num processo tão recursivo que você não entende mais aquilo que está acontecendo. Torna o processo de criação de objetos muito dinâmica e complexa, encapsulada, que é difícil fazer o debug daquela aplicação. E, e a, os padrões relacionados à criação de objetos complexos também. É, se o Abstract Factory e outros, que se utilizado de forma indevida, eu acho que não é nenhuma questão de performance, é uma questão de aumento da complexidade, assim. É, a probabilidade de você introduzir um bug fazendo manutenção naquilo mais para frente, ou da equipe que for trabalhar naquele projeto não entender é muito grande. Então, eu evitaria utilizar se você não faz uma escolha muito consciente, assim.